Oi, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou primeiro mostrar uma plaquinha para vocês e depois eu explico, tá? Aqui nós temos parâmetros da Libras. O primeiro, configuração de mão, CM. O segundo, movimento, MV. O terceiro, orientação, OR ou direcionalidade. O quarto, ponto de articulação ou locação, PA. E o quinto, expressões não manuais, certo? Então, para a formação de um sinal, a gente utiliza esses parâmetros da Libras. Nem sempre um sinal vai apresentar todos os parâmetros, mas pelo menos 3 desses parâmetros, esse é o sinal de parâmetros, certo? Pelo menos 3 desses parâmetros são obrigatórios na construção dos sinais, que é a configuração de mão, a orientação, OR, ou orientação da palma da mão, e ponto de articulação, PA, ou locação. Ou ainda faz assim, ponto de articulação, certo? Então, na configuração de mão, inclusive a gente já fez uma atividade, que foi a atividade do alfabeto, onde a gente iria fazer um sinal para cada letra do alfabeto, não a letra em si, mas a configuração que é feita em Libras. Por exemplo, A, qual o sinal que a gente pode fazer com essa configuração de mão? B, qual o sinal que a gente pode fazer com essa configuração de mão? Foi uma das atividades que vocês já fizeram. Então, eu acho que essa questão da configuração de mão tá bem clara, né? É o formato que a mão apresenta na formação do sinal. Inclusive, a gente viu que tem a letra G e a letra Q. A configuração de mão é a mesma. O que vai mudar é o sentido ou a direção da mão, certo? Então, a configuração é o formato da mão, independente do sentido, da orientação, de como ela vai se apresentar, certo? E alguns estudos nos mostravam que a gente tinha 64 configurações de mão. Outros mais recentes apresentou acho que 74 ou 78. E os mais atuais, a gente apresenta já 118 configurações de mãos usadas na construção dos sinais. Isso significa que não são apenas as letras do alfabeto ou as configurações de mão das letras do alfabeto que são usados para a formação dos sinais, porque aí a gente só tem 26 e a gente tem 118 configurações. Por exemplo, essa configuração de mão não é uma letra do alfabeto, mas eu posso fazer o sinal de Instagram. Então, a gente não utiliza apenas as letras do alfabeto, a gente tem em torno de 118 configurações de mãos atualmente. Por que eu digo atualmente? Porque é claro que vão surgindo novos sinais, que podem usar um formato ou configuração de mão diferente que ainda não existe, e vai surgir mais configurações de mão, certo? Com relação a isso, a gente já fez uma atividade, eu acho que ficou claro, né? O movimento. Nem todos os sinais apresentam movimento. Alguns sim, outros não. Aí, por exemplo, se eu fizer esse sinal é água, ele tem um movimento do dedo, mas tem movimento, certo? Banheiro tem movimento. Avião tem movimento. E qual sinal que não tem movimento? Se eu fizer casa, ele não tem movimento, certo? Se eu fizer ajoelhado, não tem movimento, certo? Se eu fizer, por exemplo, em pé, não tem movimento. Ou se eu fizer cadeira, não tem movimento. Mas alguns estudos até dizem que esse sinal casa, um sinal que faz um movimento para unir as mãos, ele apresenta um certo tipo de movimento, mas a gente não vai chegar nesse tipo de estudo, não. Porque a gente vai entender que se o sinal casa, a gente mexe as mãos para unir, mas ele não tem movimento, é parado, então é um sinal sem movimento. Essa questão de a gente fazer um estudo de que as mãos se movimentam para unir, para poder fazer o sinal, isso daí já é algo mais específico, é outra história, certo? Mas, a princípio, esse sinal não tem movimento. Trabalhar, aí vai ter movimento. Estudar, vai ter movimento, certo? Então, a questão do movimento, do parâmetro do movimento é só essa. Se o sinal
tem movimento ou se ele não tem movimento, ok? O terceiro que eu coloquei aqui foi a orientação da mão, certo? Ou orientação da mão. E aí a gente vai entender o quê? Como é que a sua mão está? Se ela está para cima, só são 6. Só tem 6 orientações. Se ela está para cima, se ela está para baixo, se ela está para o lado direito, se ela está para o lado esquerdo, ou a própria outra mão também voltada, certo? Se ela está para frente ou se ela está para trás. Então, essas são as orientações de mão que a gente vai ter para poder formar um sinal. Por exemplo, se eu fizer estudar, qual é a orientação da minha mão? Para cima. Todas as duas, a palma. A orientação, quando a gente fala, é a palma da mão. Ela está virada para onde? Estudar, para cima. Ok? Mas se eu fizer cunhado, então uma está para baixo e a outra, aliás, as duas estão para baixo, mas a de cima ela vai ter um movimento. Mas a orientação da mão para baixo, no início do sinal. Porque aí quando é no final, depois essa tem um movimento, certo? Então, a orientação da mão é para que lado a sua mão está, ok? O ponto de articulação ou locação. A gente vai ter o quê? É onde o sinal é feito. Por exemplo, se eu fizer esse sinal, exemplo, ele é feito no queixo. Por exemplo, se eu fizer arrepender ao lado da testa, prefeitura na testa, difícil na testa também, aluno no braço, certo? Aí se eu fizer estudar, que foi um dos exemplos que eu já venho dando, ele é como a gente chama de espaço neutro, porque ele não toca no corpo. Então a gente tem o ponto de articulação, qualquer parte do corpo, pode ser na testa, na cabeça, no nariz, no nariz, perigo, biscoito, na boca, vermelho, na orelha, brinco, certo? Então, em todas, experimentar, na bochecha. Então, nas partes do corpo, a gente tem também como, tem vários sinais feitos em diferentes partes do corpo. Mas, no espaço neutro, que a gente chama, esse quadradinho aqui na frente do nosso corpo, também são feitos alguns sinais. E aí, o ponto de articulação dele vai ser espaço neutro, porque não é no corpo, ele é fora do corpo, certo? Estudar, trabalhar, são feitos no espaço neutro, ok? Mas difícil, vermelho, perigo, experimentar, exemplo, desculpa, brinco, prefeitura, que mais? Culpa, são feitos no corpo. Aí a gente vai ter aluno, a gente vai ter aqui na palma da mão, cinza, preto, as cores geralmente são feitas aqui no movimento como se estivesse pintando. Curso, acostumar no braço. Na cintura também a gente tem primo, que aí a gente faz assim ou com o P batendo ao lado da cintura, que eu nem sei mais onde tá a minha. Mas enfim, no corpo a gente tem os sinais que são feitos, mas a gente tem no espaço neutro também. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, depois vocês podem dizer, certo? E aí a gente tem agora as expressões, olha, expressões, sobe um, desce outro, sobe um, desce outro. Expressões não manuais. Por que a gente chama de expressões não manuais? Porque antigamente a gente até dizia expressões faciais, mas não é só o rosto, as expressões do rosto que falam, as expressões corporais também falam. Então a gente tem as expressões faciais e corporais. Aí, ou seja, expressões não manuais. É o que não está relacionado com as mãos. Está relacionado às expressões faciais e ao seu corpo. O seu corpo também recusa alguma coisa, ele nega alguma coisa, é junto, certo? E aí, o que é que a gente vai ter com relação a essas expressões não manuais? Se o sinal tem expressão, se o sinal é feito na junção de expressões ou não.
É a mesma coisa do movimento. Se o sinal é feito com movimento ou não, certo? Como assim? Por exemplo, se eu disser difícil, eu vou usar as expressões faciais. Difícil. Que é? Que é? Geralmente, numa pergunta, a gente utiliza expressões faciais ou expressões não manuais, né? Porque aí tem o movimento do ombro também, o corpo também tá junto. O que é? Certo? Difícil sofrer. As duas mãos assim e a gente vem aqui, ó. Ao lado da cintura, quem achar a sua, brincando, sofrer. E aí, se por exemplo eu quiser dizer trabalhar, assim, tô cansada, trabalhei muito, trabalhei, vou usar as expressões, certo? Mas tem sinal que não vai ter expressão, como vários que eu já dei exemplo, por exemplo, casa, ajoelhar, sentar, percebe que a expressão, tanto do corpo como do rosto, é neutra. Casa, sentar, ajoelhar, aluno. Geralmente em coisas muito afirmativas, a expressão é neutra. A mesma coisa, por exemplo, quando eu vou fazer uma frase afirmativa, a expressão é neutra. Não vai apresentar a expressão, vai apresentar nas interrogativas de pergunta, vai apresentar nas exclamativas, vai apresentar nas negativas, porque aí eu vou negar. E aí, mas nas afirmativas geralmente é neutra, certo? Então, tem sinais que vai apresentar as expressões faciais e tem sinais que não vão apresentar as expressões faciais. Então, resumindo, nos parâmetros da Libras, nós temos 5. Desses 5, 3 são essenciais, importantes para a construção do sinal. Que são quais? Configuração de mão, OR, que é orientação ou direcionalidade, ou você pode fazer assim, que é o sentido que a sua mão vai estar, direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás, certo? E também PA, que é locação ou ponto de articulação. Então, esses 3 são importantíssimos na construção dos sinais dentro do parâmetro da Libras. Os outros 2, que são movimento e expressões não manuais, não quer dizer que não sejam importantes, mas nem todos os sinais vão apresentar esses parâmetros. Nem todos têm movimento e nem todos vão ter expressões não manuais ou expressões faciais e corporais, certo? Isso é simples, é só a gente pensar assim, movimento, você faz o sinal e pensa, movimentou? Trabalho, como é? Movimentou? Sim. Então, é um sinal com movimento, certo? Triste. Muito triste. Teve expressão? Sim. Então, é um sinal com expressões faciais e corporais. Ou expressões não manuais. Entenderam? Então, são esses 5 parâmetros essenciais, principalmente 3, os que realmente sempre são usados na construção dos sinais, ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação. Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem me dizer, porque aí a gente vai trazendo uma nova explicação para que fique bem claro para vocês, certo? Eu estou com muitas saudades. Queria muito que essa pandemia toda, essa quarentena toda acabasse logo para que eu pudesse estar junto com vocês. Mas se demorar, provavelmente a gente só se vê ou em alguma visita que eu fizer ou no próximo ano, porque o parto está previsto para 15 de julho. Então, se voltarmos antes, estarei ainda com vocês, nem que seja um pouquinho. Mas se a gente só voltar depois dessa data, aí só quando eu visitar vocês para matar as saudades. De verdade, eu estou sentindo muita falta de estar dando aula e olhando no rosto de cada um de vocês. E é isso, tchau!